Penúltima aula de História Geral. Estamos aqui para tratar sobre a aula de número 28 desse bloco geral, referente ao socialismo. Lembrando que aqui nós vamos falar da questão da revolução até a crise desses regimes, muitos dos quais os representantes estão aí, né? Então, lembrando lá da aula de Segunda Guerra Mundial, depois dela a gente deve lembrar que o socialismo vinha ali se expandindo por várias regiões do mundo, incluindo ali países desde do leste europeu, incluindo ali também China e até mesmo aqui na América, Cuba. E no clímax dessa expansão, aí há uma estimativa, de acordo com alguns, de que aproximadamente um terço da população mundial vivia debaixo desses tipos de governos socialistas. E aí depois ali da década de 80, os governos socialistas eles começam a desmoronar. Então é um dos marcos aí do processo dessa questão, é o próprio fim da União Soviética em 1991. Então falando dela, a gente deve lembrar da Revolução Russa de 1917, que havia criado ali condições para a criação, uma vez na história, para a criação de um Estado socialista com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundada em 1922. Depois ali da morte de Lenin em 1924, então secretário-geral do Partido Comunista, o Joseph Stalin, ele passa a concentrar o poder político em suas mãos. E no seu governo ele implanta uma ditadura cruel, com expurgos, deportações, prisões, execuções de milhares de pessoas. Para não dizer aí, sendo mais realista, obviamente, milhões. Então, nos campos social e econômico, nós temos ali um desenvolvimento, de acordo com alguns estudiosos. Alguns alegam que a taxa de analfabetismo do país, que era ali de 90% antes da instalação do socialismo, ela cai em 20 anos para quase zero na parte europeia da União Soviética. Tem gente que sustenta isso. Você pode discordar. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, o território soviético ele está arrasado. Tem mais de 2.000 cidades, ou aproximadamente isso, e vilas devastadas, 65 mil quilômetros de trilhos ferroviários destruídos, 100 mil fazendas coletivas arruinadas e mais de 26 milhões de pessoas morreram na guerra, enquanto que outros 25 estavam desabrigados, morando em lugares improvisados. E diante desse cenário aí de estrago é que a sociedade soviética então precisava de um grande esforço de reconstrução. E o governo de Stalin ele traça metas para a recuperação do país, toma atitudes centralizadoras então para manter o povo ali mobilizado, segundo esse estudioso, Dmitry Volkogonov. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, Stalin ele começa ali o comando da reconstrução da União Soviética e por meio desse planejamento aí, que ele vai fazer, é um planejamento econômico estatal, ele traça aí para o governo soviético alguns objetivos, como a reparação da infraestrutura de comunicações e energia, reconstrução das indústrias pesadas, mecanização da agricultura e ampliação das áreas de cultivo, construção das usinas hidrelétricas, instalação de indústrias de armas modernas e a ampliação da educação pública. Então, nos primeiros anos ali de 1950, há aquilo que é chamado de reconstruir soviético. Uma das principais diferenças entre os países capitalistas e socialistas, já falando uma questão a mais aqui, é a maneira como as economias são organizadas. Enquanto que nos países capitalistas há um predomínio da economia de mercado, nos socialistas há uma economia estatal planificada. Então, na economia de mercado capitalista, né, a maior parte da produção econômica ela vem de empresas privadas, como fábricas, comércio e prestação de serviços, controlados por cidadãos particulares. Significa que as empresas privadas têm a maior parte dos mecanismos de produção e, em geral, o Estado interfere na atividade econômica para regulamentar e atender setores como energia, segurança, educação e saúde. Quando que na economia estatal planificada, a produção econômica é dirigida pelo Estado. Fábricas, comércios, serviços são controlados por empresas do Estado, trabalhadores são funcionários do Estado e a produção econômica é planejada por um órgão central do Estado que busca ali
as necessidades sociais, considerando-as relevantes por um órgão centralizador. Isso daí fica nas mãos das necessidades sociais para serem cumpridas de acordo com um órgão centralizador. Então, esses dois sistemas opostos, eles apresentam aí sistemas econômicos diferenciados que acabam buscando harmonizar aí o setor privado, a livre iniciativa, com o setor público, as empresas estatais. E o esforço da reconstrução econômica do país, olhando novamente aqui para a União Soviética, ela contribuiu para o fortalecimento da figura ali da autoridade de Stalin. Acabou acentuando ali o controle burocrático policial no seu governo. Ele tomou em suas mãos os principais cargos da União Soviética, secretário-geral do Partido Comunista, presidente do Soviete, dos Comissários do Povo e também marechal ali da União Soviética, só para mencionar alguns dos cargos e posições. Então, o governo ele coordenava ali uma campanha publicitária exaltando a figura de Stalin e a questão patriótica. E você tinha cartazes espalhados por várias ruas na União Soviética, ele representando ele com frases como "Eis o maior gênio da história", ou se não, "o maior cientista do mundo", "o amigo e mestre de todos os trabalhadores". E acredita quem é tolo, né, ou bobo. Então, testemunha desse esforço aí para divinizar a figura de Stalin foi esse escritor russo aí, Ilya Ehrenburg. Escreveu no seu livro de memórias o seguinte: a divinização de Stalin não ocorre do dia para a noite, não é uma explosão de sentimentos, de sentimento popular. Ele organiza durante um longo tempo e de maneira planejada. Então há ali uma história legendária na qual ele tem um papel que não corresponde à realidade. Os pintores fazem telas grandes dedicadas às vésperas da Revolução, aos primeiros anos da República Soviética. Em cada um desses quadros Stalin aparece ao lado de Lenin. E nos jornais caluniavam se os demais bolcheviques que, em vida de Lenin, foram os seus auxiliares mais chegados. Então, quanto à vitória soviética, aproveitando esse tema aqui, sobre o nazismo, os meios de comunicação do país acabaram também aproveitando essa questão para exaltar Stalin e glorificá-lo como um genial estrategista militar. Você vê essas frases também nesses cartazes, né? Que diziam assim: eis aí o genial estrategista militar. Depois de uns 29 anos ali de poder, Stalin acaba morrendo por conta de um derrame cerebral em 5 de março de 53. E meses depois, o Nikita Khrushchev ele assume o governo soviético e no plano interno ele condena a ditadura stalinista e abre espaço para a liberalização política. E em 56, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, ele denuncia os crimes de Stalin, a rigidez doutrinária dele e a campanha de culto à personalidade dele. E essas denúncias elas repercutem no nível mundial. Muitos líderes socialistas ficam chocados com as informações e rompem com suas crenças e adotam novas posições políticas. E no plano internacional, Khrushchev, ele defende a necessidade de uma coexistência pacífica entre os países socialistas e capitalistas. Para ele, só a paz é que poderia garantir as diferenças, porque no caso de uma guerra nuclear, as cinzas do comunismo e capitalismo seriam indiferenciáveis. Então, o anti-stalinismo dele, sua política ali também de coexistência pacífica, levam a desentendimentos com os dirigentes políticos da China comunista. Ficaram fiéis às ideias e aos métodos stalinistas. Então, a desestalinização que foi promovida pelo governo Khrushchev ela não foi suficiente para romper a rigidez do comunismo autoritário. Então, até 85, os principais dirigentes da União Soviética, como Brezhnev, Andropov e Chernenko, eles mantêm o país debaixo ali, do controle ditatorial do Partido Comunista, e nesse período aí que soma-se a falta de liberdade e o problema da estagnação econômica. As dificuldades, então, elas tomam conta do país. Isso aí associado ao declínio das produções comercial, industrial e agrícola, há um aumento de desemprego nos trabalhos qualificados, falta de alimentos nas cidades e queda nas qualidades aí dos serviços públicos e também um crescimento da corrupção administrativa. E em 1985, Mikhail Gorbachev, ele vira um dos principais dirigentes da União Soviética
um governo que tenta administrar ali a construção de uma política mais livre, uma economia mais moderna no país, começando então um processo de reformas voltadas para a liberalização política, que ficou conhecido como Glasnost. É uma palavra russa que significa transparência, e para reestruturação econômica tinha também um termo que era perestroika, que significa reconstrução. No governo Gorbachev, a Glasnost, ela consistia na abertura democrática ligada à perestroika, e por meio desta, a população soviética passa a ter então uma maior liberdade de expressão em relação aos problemas econômicos, culturais e políticos do país. E na Guerra Fria, falando de Jogos Olímpicos, eles também foram palcos de rivalidades ideológicas entre os blocos socialista e capitalista. Nas competições esportivas desse tipo aí, cada bloco queria demonstrar a superioridade em relação ao outro. E para conquistar então o maior número de medalhas, muitos acabavam adotando ali medidas de incentivo ao esporte. Então, deixa eu só ver aqui, para ficar melhor para você, tirar aqui o meu rosto brevemente, aí você pausa aí, por favor, e veja se necessário o total de medalhas que aí aparece. Então, voltando aqui, reformas aplicadas pelo governo Gorbachev, eles libertam também a produção artística do jugo do Partido Comunista da União Soviética. E aí nós vemos algumas pinturas, como é o caso da pintura chamada Perestroika, que ela foi criada por um indivíduo chamado Vladimir Lyubarov ali na década de 90. Está aí lançada na imagem para vocês. E mostra essa deixa aí de parar de exaltar o líder político, né? Então, no decorrer das transformações, Gorbachev ele se vê ali no meio de um conflito. Esse aí na imagem não é ele não, tá? E é de um indivíduo que a gente vai falar daqui a pouco. E de um lado, então, nós temos ali no governo Gorbachev pessoas reagindo ali, os comunistas, né, conservadores autoritários, sendo contra o avanço democrático. E do outro lado você tem os ultra-reformistas, que eram aqueles que queriam de vez ali as mudanças rápidas na sociedade. E em agosto de 91, então, os comunistas autoritários tentam destituir Gorbachev do poder, mas o golpe fracassa, em grande parte por causa da oposição dos reformistas e liberais, liderados pelo indivíduo na imagem aí, que agora eu falo o nome dele, que é o Boris Yeltsin, que era então presidente da Federação Russa. E depois desses acontecimentos, o movimento das organizações políticas pela autonomia e poder nas repúblicas soviéticas acelera. Isso tem um clímax ali em dezembro de 91, com o desmembramento da União Soviética e a criação da Comunidade dos Estados Independentes, que reúne ali a maioria das ex-repúblicas soviéticas, como Rússia, Belarus, Ucrânia e Armênia. Eles reconhecem ali a perda do poder e o fim da União Soviética. Gorbachev então renuncia ao cargo de presidente 25 de dezembro de 91 e depois de 69 anos a União Soviética, que teve um papel central no século XX, chega ao fim. E para aproveitar sobre essa questão, vamos trazer aqui uma citação de dois escritores brasileiros que visitavam Moscou em agosto de 91, registrando ali em um livro as impressões deles sobre a situação russa. E aí eu peço que você vá pausando e lendo aí, se você tiver interesse, o que esses autores dizem relacionado a esse período aí que nós tratamos. Agora, adentrando na questão da Europa Oriental. Então, depois da guerra, vamos voltar aqui mais um pouco à guerra, a Segunda Guerra, né? O socialismo ele expande na Europa Oriental também, é instalado em países do leste europeu que lutavam contra o nazismo. E com o fim da guerra, os antigos colaboradores dos nazistas eles são repelidos pela população e pelo Partido Comunista de cada um desses países, que era apoiado ali pela União Soviética, conquistam poder e instalam um governo baseado no modelo soviético. Entre as medidas adotadas por esses países, a gente tem ali o domínio político do Partido Comunista, fim da propriedade privada dos meios de produção e o controle da economia pelo Estado. Então, bancos, fazendas, fábricas, transportes, comunicação, educação passam tudo para o controle direto do governo. E ali debaixo da Guerra Fria ali, naquele contexto, tratados de cooperação econômica, como o Comecon de 49 e militar, o Pacto de Varsóvia de 55, são assinados entre o governo da União Soviética e os governos socialistas desses países da Europa Oriental. Então, o objetivo é
fortalecer a aliança do bloco socialista, entrando em oposição ali aos governos capitalistas ocidentais, debaixo da liderança dos Estados Unidos. Então, com o tempo, regimes comunistas da Europa Oriental vão se desgastando por causa principalmente da falta de liberdade política e crise econômica. E diante de revoltas populares, os governos desses países só resistem com o apoio da força militar soviética. Em Budapeste, na Hungria, por exemplo, em outubro de 56, começa uma manifestação de estudantes que reivindicava o fim da dominação soviética e a construção de um socialismo considerado verdadeiro. O movimento ali ele recebe apoio de oficiais e soldados do exército húngaro, bandeira à esquerda da Hungria, né? E aí, líderes socialistas favoráveis a reformas democráticas assumem a chefia do Partido Comunista local e essa revolta ela é espalhada por todo o país. E poucos dias depois, a gente já tem ali forças soviéticas invadindo a Hungria e derrotando esses revoltosos, sendo que um movimento semelhante ocorre em 68, na Tchecoslováquia, a bandeira direita aí, né? Era chamada Primavera de Praga, foi liderada por líderes ali comunistas tchecos, que reivindicavam o socialismo como uma face humana e democratização do país. Essa imagem está relacionada justamente a isso aí mesmo. É meio irônico, né? Algo mais humano assim. E essa imagem aí lançada, né? Associada à bagunça. Então, vários setores sociais aderem ali ao movimento, mas o governo da União Soviética impede a concretização do sonho de um socialismo diferenciado. E em agosto de 58 envia tanques do Pacto de Varsóvia, ou Varsóvia, né, a Praga, enfrentam ali os manifestantes nas ruas da cidade. Então o regime político da Tchecoslováquia volta a ficar endurecido. E em 80 temos ali na Polônia um movimento também contra o governo comunista, liderado pelo sindicato chamado Solidariedade, dirigido por um indivíduo chamado Lech Walesa, que contava com apoio de membros da Igreja Católica. E diante de críticas, o governo comunista reage com violência policial, decreta estado de guerra, prende Walesa e declara ilegal esse sindicato. A repressão ela não é suficiente para esmagar as oposições contra o governo. E, em consequência da perestroika e glasnost, as pressões militares de Moscou afrouxam-se no leste europeu, que acaba dando oportunidade para o fortalecimento das oposições aos regimes comunistas. E aí o Solidariedade vira um partido político, disputa e vence as eleições polonesas de 89, e a Polônia abandona o regime comunista, adotando então a economia de mercado. Então, depois da Polônia, nós temos reformas democráticas ocorrendo por toda a Europa Oriental. Regimes comunistas vão caindo. Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, Tchecoslováquia, que desmembrada, né, forma em janeiro de 93, República Tcheca e a Eslováquia. Em segundo lugar, a Iugoslávia, que dá origem a 6 países: Sérvia, Croácia, Macedônia, Eslovênia, Montenegro e Bósnia-Herzegovina. E em terceiro lugar, a Alemanha Oriental, que se reunifica, né? A Alemanha Ocidental, como vimos já em aulas passadas. Passa a ser conhecida apenas como Alemanha, né? As sociedades do leste europeu lutam por instituições políticas mais livres, não conseguem essa economia mais aberta, não tem sucesso nessas empreitadas. E atualmente, abandonados aí os dogmas e práticas comunistas, muitas dessas sociedades ainda lutam por resultados concretos na melhora de vida. Em fevereiro de 2008, Kosovo proclama de maneira unilateral a sua independência. É uma bagunça essa parte aí oriental da Europa até os dias atuais. E acontece direto essas coisas aí de racha, divisão, problemas, né? A China, ela também, falando dela, tem aí uma história, como já vimos lá no começo da história geral, uma duração aí de mais de 4.000 anos. Então, por volta de 221 a.C., a gente falou um pouco disso, foi fundada ali a primeira dinastia imperial chinesa, a dinastia Qin. Na época moderna, já pulando mais para os dias próximos aqui de nós, né? Por mais de 2 séculos, a China ela é governada pela dinastia Manchu, ou Qing, 1644 a 1911, e a última aí da China Imperial. No século XIX, então, o país ele passa a ser alvo de expansão imperialista ocidental, principalmente por parte dos ingleses. Então, com o declínio da monarquia chinesa, surge um movimento liberal burguês, liderado por um indivíduo chamado Sun Yat-sen,
que ali em 1911 derruba a monarquia Manchu, proclama a república, e nas 2 décadas de lutas políticas que se seguem, a República Chinesa ela não consegue livrar o país da intervenção estrangeira, nem das dificuldades aí relacionadas a disputas de poder. Por volta de 1930, temos 2 grupos políticos rivais, ideologicamente contrários, disputando o controle do país. Forças capitalistas, debaixo ali da liderança do general Chiang Kai-shek, do Kuomintang, o KMT, ou Partido Nacionalista, e as forças comunistas, em segundo lugar, conduzidas por Mao Tse-tung, alguns dizem Mao Zedong, o Partido Comunista Chinês, se consagraria ali como principal líder da Revolução Chinesa a partir da Grande Marcha, travessia de quase 10 mil quilômetros que foi empreendida ali entre 1934 e 1935 por essas tropas comunistas até o noroeste da China. Os 2 grupos entram em choque em uma guerra civil que é interrompida em 1937 por causa do ataque japonês à China. Na ocasião, os comunistas e nacionalistas chineses firmam uma aliança provisória que dura até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E reiniciadas as lutas entre as tropas de Mao Tse-tung e das de Chiang Kai-shek, os comunistas eles têm êxitos. Em 1º de outubro de 49, vencem os seus inimigos internos, criam a República Popular da China, que compreende todo o território continental chinês. São apoiados pelos governos dos Estados Unidos. No entanto, o general ali, Chiang Kai-shek e seus seguidores fogem para a ilha de Formosa, fundam ali a República da China, mais conhecida como China Nacionalista, ou Taiwan, e representantes da China Popular e da China Nacionalistas passam a reivindicar desde então a condição de legítimo governo da China. Em 71, o governo comunista chinês se aproxima de maneira diplomática dos Estados Unidos. Mesmo ano, a China Popular entra para a ONU, vira ali um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Chiang Kai-shek ele governa a China nacionalista até sua morte em 75. A população de Taiwan vive então debaixo de lei marcial. São leis militares que limitam a liberdade social com o fim de evitar desordens e insubordinações ao governo até ali 1987. E o Partido Nacionalista continua no poder até 91. Depois da vitória em 1949, os comunistas chineses, liderados por Mao Tse-tung, estabelecem ali laços de amizade e cooperação com o governo de Stalin, da União Soviética. Em 50, os 2 governos assinam um tratado de amizade, aliança militar e assistência mútua. A aliança ela não dura muito. Depois da morte de Stalin, ali em 53, o pacto entre os representantes dos governos é abalado. E o principal motivo era aquilo que falamos há pouco, que os chineses eles não aceitavam as ideias de Khrushchev sobre a coexistência pacífica entre capitalismo e comunismo. Eles preferem, então, a teoria stalinista sobre a separação ideológica e política dos 2 blocos rivais. Na década de 60, os chineses fabricam sua primeira bomba atômica, mostrando ao mundo seu poderio militar. Persistem ali na ruptura com o governo soviético. E, além disso, eles disputam com a União Soviética a liderança ideológica internacional do movimento comunista. Então, no começo, o regime socialista chinês ele adota o modelo econômico soviético, recebe a ajuda da União Soviética. Em 53, estabelece o primeiro plano quinquenal de desenvolvimento para a China, que é centrado no aumento da produção agrícola com reforma agrária, aumento da superfície cultivada, formação de cooperativas agrícolas e educação obrigatória para toda a população. Em 58, já em meio ali à crise sino-soviética, sino aí tem a ver com chinesa, né? Soviética. É criado um segundo plano econômico de 3 anos que abandona o modelo soviético e dá origem ao programa que é conhecido na história chinesa como Grande Salto para Frente, que tinha o objetivo de transformar a China numa grande potência em um curto período de espaço de tempo e concentra ali os esforços na industrialização do país, buscando formar um parque industrial diversificado para diminuir a dependência chinesa em relação ao comércio exterior. O plano fracassa. Depois de 61, a industrialização ela estagna, é retomada só na década de 80, num contexto de globalização da economia. E esse fracasso do grande salto para frente ele acaba gerando fome e mortes por desnutrição de milhões de chineses, o que custa a Mao Tse-tung a diminuição do seu poder dentro do Partido Comunista Chinês.
Em 66, buscando então retomar o controle sobre o partido, Mao Tse-tung, ele promove com a Camarilha dos Quatro, que incluía ali a sua esposa Yang Qin, um movimento que fica conhecido como Revolução Cultural, que tinha o objetivo de revitalizar o espírito revolucionário chinês contra os privilégios das classes e o modo de vida considerado burguês, preces mantidos basicamente por manifestações culturais. Também buscou ali livrar a sociedade chinesa, supostamente, né, da influência da cultura ocidental, considerada nociva, e eles promovem então uma dita revolução permanente. E a gente interpretando essa história e vendo, percebe que o movimento ele é bem autoritário, mobiliza a Guarda Vermelha, que é formada ali por jovens estudantes, aquilo que eu falei, né? Estudante geralmente utilizado como, muitas vezes, aí, massa de manobra, né? Contra os inimigos políticos de Mao, nesse caso, acusados de reacionários imperialistas. E as perseguições políticas são expandidas a intelectuais e a outros grupos da sociedade. Estão acompanhados ali de humilhações públicas, deportações e linchamentos. As punições aos considerados contra-revolucionários despertam um clima de terror entre a população, de maneira que essa repressão aí imposta pelo governo comunista chinês nesse período, de acordo com Hobsbawm, é algo bastante curioso. Eis aí o que ele diz. Ó. O regime de Mao Tse-tung atinge seu clímax na Revolução Cultural de 66 a 76, uma campanha contra a cultura, educação e inteligência sem paralelos na história do século XX. Praticamente fechou a educação secundária e universitária durante 10 anos, suspendeu a prática da música clássica e outras ocidentais, quando necessário, destruindo seus instrumentos, reduzindo o repertório nacional de teatro e cinema a meia dúzia de obras politicamente corretas, que eram interminavelmente repetidas. Por conta de tal experiência e tradição chinesa, antiga de impor ortodoxia, que foi modificada, mas não abandonada na era pós-Mao, a luz que brilhava da China comunista nas artes continuou fraca. Depois da morte de Mao, em 76, os partidários ali do antigo líder são afastados do poder político. Os membros da Camarilha dos Quatro são presos, julgados por conta dos excessos da Revolução Cultural e condenados a punições que variam de 20 anos de prisão a pena de morte, depois mudada ali para prisão perpétua. Então, os novos dirigentes, em especial o indivíduo chamado Deng Xiaoping, passam a estimular ali a modernização do país, promovendo um processo de abertura econômica para o mundo capitalista, promulgando também em 82 uma nova constituição. Eles intensificam ali a reaproximação com o governo dos Estados Unidos, que leva então ao restabelecimento de relações diplomáticas entre os países em 79. Uma das principais mudanças ali dos últimos governos chineses é a adoção de um socialismo de mercado, de acordo com alguns intérpretes, que é uma combinação do controle estatal dos meios de produção com alguns mecanismos de mercado. E aí, como resultado, eles dizem que em 81, né, de acordo com alguns dados deles, até 2001, o PIB, Produto Interno Bruto Chinês, ele cresce a taxa média de 9,5 ao ano, que é considerada ali uma das mais altas do planeta. E aqui, de acordo com Fairbank Goldman, no início do século XXI, a China finalmente cumpre o desejo de seus reformistas desde o fim do século XIX, de tornar o país rico e poderoso. A presença econômica crescente da China no cenário mundial representa um reavivamento de seu poder econômico dominante em séculos anteriores. Muito mais que Mao, Deng tornou possível atingir o sonho centenário de transformar a China em uma grande nação. Apesar disso, os novos dirigentes eles fazem pouco para a criação de instituições mais democráticas. A China continua até hoje uma política unipartidária, basicamente, né? Debaixo de um governo de um partido comunista que reprime brutalmente manifestações populares e livre expressão, apesar de mascarar isso, né? Exemplo disso é o massacre promovido pelo governo na Praça da Paz Celestial em Pequim, em 89. E essa manifestação ela pedia democracia, ela termina debaixo de tanques de guerra, leva à morte de centenas de pessoas. E aí temos estimativas de 500 a 5 mil mortos por baixo. E ainda os autores sustentam que, embora a China ainda seja um estado autoritário, a sua economia de mercado e abertura para o mundo exterior afrouxaram os controles abrangentes dos anos de Mao, permitindo mais diversidade intelectual e liberdade pessoal. E aí a imagem que ficou bem conhecida, né, de 89 da Praça e da Paz Celestial. Então, falando de Cuba, mais um regime ali socialista, né?
Lembrando, Cuba, estamos aqui na América, uma ilha localizada ali no norte do Mar do Caribe, aquilo que nós colocamos como América Central. Colônia espanhola, durante cerca de 4 séculos, ela vira um estado independente em 1898, com a ajuda do governo dos Estados Unidos, e acaba declarando guerra à Espanha e determina a ocupação da ilha por suas forças militares. Então, desde a sua independência, Cuba fica debaixo da influência norte-americana. Em 1902, o Congresso cubano ele é convencido a inserir numa nova constituição do país a emenda chamada PLAT, que concede ao governo dos Estados Unidos o direito de enfiar o dedo em Cuba sempre que os seus interesses estivessem ameaçados. Falamos já sobre isso. Então, a Cuba vira um protetorado, né? É um país que apresenta características de Estado independente, mas subordinado legalmente ao governo de outra nação, no caso dos Estados Unidos. Então, o governo desse novo país aí, ele mantém uma mesma estrutura econômica herdada do período colonial, baseado na exportação do açúcar. A primeira metade do século XX, a ilha de agradável clima tropical, praias bonitas, passa a atrair muitos turistas estrangeiros, motivo então pelo qual se construiu ali uma infraestrutura ligada na época, né? Principalmente à vida noturna. Você pode pesquisar no YouTube, na internet, você acha imagens muito belas e bonitas de Cuba desse período. Bem moderna, bem pomposa, diferente do que é hoje e do que dizem ser hoje, né? Que é uma falsa propaganda. Então, de 1933 a 59, o sargento Fulgêncio Batista, ele é considerado o homem forte de Cuba, assume o controle das Forças Armadas, liderando ali a deposição do presidente Geraldo Machado de Morales. Batista ele atua na chefia do governo por trás das cortinas, acumulando ali uma fortuna ilícita. Ele usa métodos violentos contra os seus inimigos, leva ao máximo o servilismo em relação aos governos e empresas estadunidenses. E nesse período, as atividades de produção de açúcar, turismo e mineração continuam atraindo para Cuba investimentos do governo dos Estados Unidos. E reagindo à situação de dependência e subordinação em relação aos Estados Unidos, um grupo de guerrilheiros ali comandado por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, fazendo a imagem Fidel Castro está à extrema direita e o Che Guevara bem típico, né, no meio aí com a boina de estrelinha. Começam então a lutar contra o governo de Batista em 56 e no decorrer desses 2 anos de combate a guerrilha conquista a simpatia popular, de acordo com alguns pensadores, né? Derruba Batista do poder em janeiro de 59 e a Revolução Cubana começa ali vitoriosa caminhando rumo ao socialismo. Entre as suas principais medidas aí está a reforma agrária, pela qual o uso da terra por latifúndios cubanos e estrangeiros é proibido, e as propriedades são confiscadas pelo Estado, e a gente sabe que toda vez que o Estado faz isso em excesso, né, há uma queda em liberdade e na própria questão econômica, de maneira geral. Então começam aqui uns grandes conflitos no novo governo, entre o novo governo e o governo dos Estados Unidos. Temos aí marcos desses conflitos como a invasão da Baía dos Porcos, o embargo econômico e também a crise dos mísseis. Em 61, uma força militar treinada e financiada ali pelos Estados Unidos, composta de mais de 1.000 exilados cubanos, invade a Baía dos Porcos, em Cuba, para tentar derrubar esse governo socialista. Depois de 3 dias de combate, a força militar invasora é derrotada. Inconformada ali com o fracasso da invasão da Baía dos Porcos, em 62, o governo dos Estados Unidos consegue que Cuba seja suspensa da Organização dos Estados Americanos, debaixo da alegação de que o país não era uma democracia. Além disso, a imposição do embargo econômico aos cubanos, e nesse contexto ocorre o fortalecimento das relações do Estado cubano com o governo da União Soviética, liderado na época por Nikita Khrushchev. A aproximação desses países leva à decisão de instalar mísseis nucleares soviéticos na ilha de Cuba como uma resposta à invasão da Baía dos Porcos e à instalação de mísseis nucleares dos Estados Unidos na Turquia em 61. O presidente na época aqui dos Estados Unidos, John Kennedy, ele reage à estratégia militar soviética considerando ela uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Uma mobilização de guerra, a Marinha dos Estados Unidos impõe um bloqueio naval à ilha de Cuba, impede a chegada de embarcações soviéticas, e a crise dos mísseis é um dos momentos mais tensos da chamada Guerra Fria, a passo de um confronto direto ali entre as duas superpotências,
Estados Unidos e União Soviética. Então, durante 13 dias, na iminência de uma guerra nuclear, o governo das duas superpotências negociam um acordo que acaba determinando a retirada dos mísseis dos territórios cubano e turco e o fim da crise. Então, na história latino-americana, a Revolução Cubana ela é distinta, na opinião de alguns aí, por romper pela primeira vez com a tradicional influência dos Estados Unidos sobre a América Latina. Além disso, seus líderes eles constroem o primeiro Estado socialista do continente baseado no modelo soviético. Depois de décadas priorizando ali, teoricamente, né, ou aparentemente educação e saúde, o governo Fidel Castro ele passa a exibir supostos frutos, né, ou afirmar ter alcançado frutos, como a eliminação do analfabetismo, o que muita gente discorda, a redução do desemprego também, ilusório, muitos dizem, porque você tem um nível de renda baixíssimo entre os trabalhadores, mesmo trabalhando. Você tem extensão teórica ou suposta da assistência médica hospitalar gratuita a toda a população, mas se você vai lá, você vê que a fachada propagada por aí, que é a medicina mais avançada, é balela, não existe. Você pode perguntar para um cubano que sai desse regime ditatorial lá, ou pesquisar na internet, sites em inglês, você acha a situação desse hospital aí gratuito para todo mundo, como que é. A coisa mais porca e abandonada do mundo. Não é coisa de primeiro mundo, não. Primeiro mundo é para quem é líder da nação lá, os autoritários, os ditadores. O que favorece a queda ali, de acordo com alguns, né, dessa lógica aí, da queda de mortalidade infantil. E, além disso, é sustentado que houve ali uma promoção de pesquisas e tecnologias no campo da saúde pública. Se isso houve inicialmente, pode ser que tenha existido, você pode até alegar isso, mas isso aí não é o que existe, não. Se você for julgar um período longo e até mesmo os dias atuais. Então, no campo político, muitas críticas são feitas aí até hoje ao regime cubano, que é uma ditadura do Partido Comunista, que é alheio a reformas democráticas. Ali, Fidel Castro ele permaneceu à frente do governo cubano por 49 anos. Ele, em fevereiro de 2008, quando ele tem uns 81 anos de idade, com problemas de saúde, ele transfere o poder ao seu irmão Raul Castro. No campo econômico não há mudança, o estímulo da industrialização não prospera, a economia cubana continua dependendo principalmente ali das exportações, até hoje, do açúcar e do tabaco. Sabemos que, recentemente aí, né, nos últimos anos, Fidel veio a falecimento. É a velha história, né? É comunismo para todo mundo, menos para mim, que sou líder, que ando de Rolex e sustento os meus charutos caríssimos. Então, com o fim da União Soviética, em 1991, a situação econômica de Cuba fica delicada. Cuba não tem ali mais a União Soviética como principal parceiro comercial. Cerca de 60% do seu açúcar produzido era comprado ali pelos soviéticos a preços geralmente mais altos do que do mercado internacional. Os soviéticos também forneciam petróleo ali aos cubanos, veículos, máquinas e outros produtos por preços mais baixos. E os novos governos ali das ex-repúblicas soviéticas não mantêm esses acordos e os cubanos ficam de mãos a abanar, a enfrentar grave crise econômica vista na falta de gêneros alimentícios, máquinas, combustíveis e outros artigos. Em busca de dólares, o governo cubano então passa a investir ali no turismo, flexibiliza um pouquinho a economia, permite, dentro da estrutura socialista, a abertura das atividades capitalistas. E aí, Luiz Aninho-Riccio, ele afirma que Cuba se tornou uma sociedade entre dois mundos, não é mais completamente socialista nem muito menos capitalista, que é a visão dele, tá? Pode discordar. A gente vai dizer que é totalmente ainda socialista, não tem nada de capitalista. Nem fechada como era antigamente, mas ainda muito longe da abertura. Não há esperança de que o velho modelo estatal tenha muito tempo de sobrevida. Os cubanos parecem apenas desejar que a transição não seja muito dramática e se conservem as conquistas nos campos da educação e da saúde, os dois principais cartões de visita do regime, né? É o que eu falei há pouco, né? A gente vai discordar totalmente dessa asseveração de educação e saúde lá. Em dezembro de 2014, um grande marco que tivemos também foi o fato do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama,
era anunciado que estavam sendo feitas negociações com o governo de Cuba para colocar fim ao bloqueio econômico e normalizar as relações diplomáticas entre os países. Em março de 2016, Obama ele realiza uma visita histórica a Cuba para confirmar a retomada das relações diplomáticas, sendo essa visita a primeira vez que um presidente estadunidense foi ao país em 88 anos. Então, fechando, como nosso costume, temos as questões. Você vai pausando e vendo aí as respostas, analisando, estudando as questões que são aqui apresentadas. Vou só ir passando aqui. Acelera esse aqui também e a resposta desse aqui também. E assim findamos a aula de número 28, o socialismo da revolução à crise.